Povo de Deus, tudo na paz, glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o canal, com a graça do nosso Deus, queridos. É maravilhoso estarmos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, espero que estejam todos bem para a glória de Deus. Hoje, queridos, um dia muito especial. Não porque é domingo, porque toda semana, todos os meses, todos os anos tem domingo. Então, queridos, mas é um domingo especial hoje, é um domingo de ressurreição, onde se comemora a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo projeto que foi criado por Deus, todo projeto que foi prontificado por Deus para a salvação da humanidade, para a salvação das nossas almas, foi, queridos, no dia de hoje, comemora-se a ressurreição, o resultado desse trabalho maravilhoso, desse amor imenso, enorme, grande, de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz. Queridos, então, hoje comemora-se a ressurreição. Sexta-feira, durante a tarde, tristeza, apreensão. Sábado, né? Ficar ali triste, abatido, pensando, pensativo, meditando. Mas hoje, queridos, domingo, ressurreição, alegria. Apesar que para o crente, para o verdadeiro crente, aquele que reconhece e sabe, que tem conhecimento da atitude de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo, a gente sabe que foi para nos dar vida e vida com abundância. Então não temos que nos entristecer. É claro que deixa muitas vezes a pessoa abatida, reflexiva, mas hoje é ressurreição, aleluias, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento, que é com muito prazer que tenho você aqui nesse momento para aprendermos um pouquinho mais de Deus e também da sua palavra. Vamos falar aqui a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, queridos. Abre a sua Bíblia, se você não tiver, o seu tablet, seja aí qual for a sua maneira de você acompanhar. Amém? O importante é guardar as passagens, está lendo aí em nome de Jesus. Vamos lá? Glória a Deus, não vamos perder tempo aqui, vamos ser bem sucinto, objetivo, que a palavra é maravilhosa, queridos. Vamos lá. Ressurreição de Jesus Cristo se encontra aqui no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, apóstolo do amor, discípulo do amor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Presta atenção e guarda esse pedaço que é muito importante, queridos. Vamos entrar nele um pouquinho mais tarde. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, ou seja, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, todos os dois correndo ali com pressa. Verso 4, ambos corriam juntos, saem os dois juntos correndo, queridos, mas só que mais outro discípulo, ou seja, João, talvez tinha um preparo físico melhorzinho, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Muitas vezes tem irmãos na igreja, uns correm mais, outros vão mais devagar, mas muitas vezes aquele que vai devagar tem certa experiência, que o que vai mais rápido muitas vezes não tem. Vamos perceber isso aqui. Olha só, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aqui João, olha só. Verso 6, então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Chegou depois de João, ele também viu os lençóis, vírgula, querido, presta atenção. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Oh, glória a Deus, querido, Jesus Cristo é um gentleman, é um lorde, ele deixou uma mensagem. Vamos falar disso jazinho, olha só. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Foi preciso um homem de mais experiência para ensinar. Não é demérito nenhum, querido, não é demérito algum. Eu, você, muitas vezes buscar o aprendizado com pessoas que têm mais experiência do que nós. Não é humilhar, é chegarmos e nos colocar na posição certa de aprendiz. Verso 9, pois ainda não tinha compreendido a Escritura. João não tinha compreendido que era necessário ressuscitar entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Verso 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Nós temos aquele que nos guarda, aquele dos pés à cabeça, oh, aleluias. Verso 13, então eles perguntaram, mulher, por que choras?
Ela lhe respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Verso 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. É normal, querido, quando estamos aflitos, quando estamos em aflição, muitas vezes em sofrimento, Jesus está do nosso lado, mas nós não conseguimos enxergar devido à nossa falha, devido à falha humana, devido à falta de fé e incredulidade, que isso é normal, é de cada um de nós. 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Oh, meu Deus! Disse-lhe Jesus, Maria, exclamação aqui, queridos, algo chamando a atenção de Maria, ela reconheceu que era Jesus que a chamava. Queridos, o nome é muito importante. Eu sei que você tem amizades, tem amigos, tem colegas, tem familiares. Não chame por apelido, não, querido. Chame pelo nome. Às vezes você está num lugar, numa repartição pública, um local, em uma faculdade, em um local dentro de uma igreja, e chama a pessoa pelo apelido, e muitas vezes aquele apelido tem um sentido pejorativo. Não chame, não, chame pelo nome. Em nome de Jesus é muito feio. Vamos nos corrigir nisso? Em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com os meus discípulos e diz-lhes, olha só, Jesus dando pedindo a Maria que fizesse algo por ele, que isso é maravilhoso, lhe dando uma incumbência, lhe dando um trabalho, ó, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, dando uma ordenância para Maria Madalena. Isso é maravilhoso, queridos. E diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, mais uma vez a exclamação que chama a atenção, vi o Senhor, oh maravilha, glória a Deus, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Oh, queridos, isso é maravilhoso. Lá no 19, ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas, já tinha passado a manhã, já estava na parte da tarde, queridos discípulos, sobrecarregados de temor, porque imagina, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, os principais sacerdotes, escribas da lei já tinha feito, querido, algo terrível, já tinha ido ali subornado, os sacerdotes já tinham subornado os soldados romanos que guardavam o sepulcro para mentir e dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Oh, meu Deus! Imagina como é que não estava isso aqui, queridos, a perseguição em Jerusalém naquele dia. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Oh, aleluias, queridos. Jesus veio para nos trazer paz, aonde há sofrimento, tribulação, guerra, angústia. Ele chega e diz, paz seja convosco. Oh, maravilha. Imagina aqui, queridos, a fisionomia dos discípulos. Que maravilha. Por isso que fala que quando a mulher está para dar à luz, ela sofre de mais dores terríveis, mas quando a criança chega, ela nem se lembra mais. Eu creio que quando Jesus falou isso aqui para eles, paz seja convosco, ressuscitado, queridos, toda aquela dor passou naquele momento. Oh, aleluias. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, verso 22, olha que maravilha. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ah, queridos, aqui agora encheu-os de poder, de coragem, de alegria. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Queridos, deu-lhes autoridade. E por que uma pessoa dá autoridade à outra, queridos? Porque ele tem autoridade para dar. Porque se ele não tiver autoridade, como é que ele vai dar autoridade a outras pessoas? Então, queridos, esse texto é maravilhoso. E aqui eu quero pegar os entremeios desse texto, que é maravilhoso, para que possamos aprender juntos em nome de Jesus. Queridos, observem bem. Tem aí esses movimentos feministas, muitas vezes, que defendem que o patriarcado ignora a mulher, não reconhece a mulher, não respeita a mulher, que Deus desrespeitou a mulher no passado, que os patriarcados só pensavam nos homens, desprezavam as mulheres, queridos. Então, sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez? Quebrou toda essa religiosidade e esse paradigma para mostrar para toda a humanidade, a partir de agora,
uma mulher tem o seu valor e o seu merecimento. Olha bem isso aqui, queridos. Então, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, tu me tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe. Eu fiz questão de ler de novo isso aqui para você, queridos. Jesus Cristo deu uma recomendação para uma mulher. E não era qualquer mulher não, queridos. Era uma ex-prostituta, Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Querido, Deus aqui trazendo de volta o respeito à mulher, já que as feministas, já que esse século, muitas vezes, esse mundo acusa a palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada, de patriarcado, de não reconhecer, de misoginia. Não, querido, o Senhor Jesus Cristo veio para provar que isso não é verdade. Ele disse aqui, recomendou-lhe, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. A primeira pessoa, queridos, a ver Jesus Cristo ressuscitado. É um privilégio ou não é de respeito, queridos? Oh, maravilha, glória a Deus. E continua, ele disse aqui, subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava-lhe o que dissera estas coisas. Poderia ser a mãe de Jesus aqui, a Maria, mãe de Jesus? Poderia, queridos. Poderia ser Pedro? Poderia. Poderia ser aqui João, apóstolo do amor? Poderia. Poderia ser qualquer pessoa aqui, que Nicodemos? Poderia, querido, ser. Mas o Senhor aprova o Senhor escolher Maria Madalena, justamente para quebrar todo o paradigma religioso, de religiosidade e muitas vezes regras, muitas vezes humanas, querido. O Senhor veio para acabar com isso, para mudar essa história. Porque, olha, tem sacrifício também, porque, querido, se você observar bem, aqui no início do texto, no primeiro dia da semana, do capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ela não foi ali às 8 horas da manhã, às 9 horas, às 10 horas, ao meio-dia, não, ela foi de madrugada. Você sabe muito bem que o contexto de Israel, durante o dia, querido, a temperatura chega a 40, 45, 50 graus, dependendo do mês, da temporada. Aqui, queridos, era de madrugada, e diz que lá, quando a temperatura cai muitas vezes abaixo de zero. Ou seja, ela não foi com facilidade. E diz aqui, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Você imagina o frio, o medo, o temor, porque ele estava cheio de soldados romanos, pessoas que não gostavam de Jesus, pessoas que estavam ali para vigiar, para ajudar. Queridos, ela não enfrentou pouca coisa não, mas foi lá e viu. Só que ela foi o quê? Ela foi honrada, querido, pela atitude dela. Oh, aleluias, glória a Deus. Queridos, não vamos ficar de braços cruzados. Vamos fazer a nossa parte assim como Maria fez. Tem sacrifício, a vida cristã, de cristianismo é de renúncia, é de sacrifício muitas vezes. Vamos trabalhar na obra do Senhor, queridos. Faça isso para mim também, queridos, em nome de Jesus. E outra coisa aqui, queridos, que eu quero chamar a atenção de todos nós. Diz aqui, verso 5. E abaixando-se, viu só os lençóis, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aqui foi João. Verso 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, vírgula, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Querido, isso aqui nos deixa uma grande mensagem. A cultura judaica, e era de conhecimento das crianças, querido, judaica, que já tinha essa cultura. Sabe o que acontecia? Quando as pessoas estavam nos seus lares, apesar de ser um exemplo para as refeições, mas tem tudo a ver com esse momento aqui. Quando o servo ia almoçar, o amo ia almoçar, o senhor da casa ia almoçar, o servo colocava ali o seu jantar, o seu almoço e colocava a mesa. E deixava ali o guardanapo ou o lenço. Aquele senhor da casa, quando ele ia sair, que não tinha terminado a refeição por algum compromisso, ele deixava o lenço dobradinho ali do lado do seu prato. E o que o amo fazia, o que o servo fazia? Sabia que ele ia voltar, porque ele não tinha terminado a refeição. Assim significava, era o significado disso, queridos. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui, por que ele deixou o lenço separado, dobrou, dobradinho? Oh, aleluia. Se você vê aqui a morte de Lázaro, vamos ver aqui a morte de Lázaro, volta aqui um pouquinho, vamos voltar aqui no capítulo 10. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, capítulo 11.
Vamos pegar aqui, vamos pegar o versículo, lançou-lhe aos pés de mão. Então ordenou Jesus, olha só, queridos, lá no verso 39 do capítulo 11 de João, onde nós estávamos, para você ver a diferença. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. E respondeu Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? E vem aqui, queridos, ele disse aqui, ó, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Vamos prestar atenção aqui, ó. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Observou que o lenço está envolto no rosto, queridos? Lázaro não tinha tirado o lenço do rosto. É maravilhoso isso ou não é? Vamos ler de novo, ó. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Porque quando se rouba um corpo, querido, se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, você acha que as pessoas iam se preocupar em tirar ali as roupas, os mantos, as faixas e deixar o lenço dobradinho ali do lado? Oh, queridos. E aqui diz, ó, com ataduras em rosto, e os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Alguém teria que tirar esse lenço, queridos, se o corpo fosse roubado. Então o Senhor deixou o lenço separadamente para quê? Vamos voltar lá na frente, 18, 19, 20. Para que o Senhor Jesus Cristo deixou? E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João não tinha percebido isso, queridos. Entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Por quê? Porque Pedro falou para ele com toda certeza, queridos. E ele teve o entendimento dessa passagem, dessa situação aqui. Jesus Cristo é um gentleman, queridos, é um Lorde, é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, e ressuscitou, que nós comemoramos hoje. Oh, queridos, o ressuscitar de Jesus, a ressurreição do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, queridos. Bem amoroso para o nosso Deus, porque Ele merece. Diga que o amo, eu te amo, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga que o amo, tu és o Salvador da minha alma. Eu aceitei o teu sacrifício na cruz por morrer por mim, pela minha salvação. Diga isso para Ele, querido. Não tenha vergonha não, pode falar. Os anjos e Ele lá no céu, quando você chegar, não vão se envergonhar de você não. Vão confirmar essas mesmas palavras que você está falando aí agora. Diga, em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro sacrifício, queridos. É amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o maior sacrifício que você pode fazer, o maior jejum que você pode fazer. Não que você não vá jejuar, pode jejuar, queridos. Jejum é bom, é maravilhoso. Mata a nossa carne, mas tenha certeza, o maior sacrifício é você chegar e dizer para Ele, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, porque Tu és o meu Deus e eu aceitei o Teu sacrifício na cruz do Calvário para me salvar. Oh, aleluia, queridos, os anjos fazem festa quando isso acontece. Tenha plena certeza. Oh, aleluias. Fica essa passagem, essa mensagem. Não quero aqui alongar mais o vídeo, queridos, porque senão vai ficar cansativo, mas que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, a sua casa neste domingo. Você tem um domingo de ressurreição onde você possa ver milagres, onde você possa ver sobrenaturais na sua família, nos seus filhos, você pai, na sua família, você mãe, nos seus entes queridos, em todos os familiares, você possa ver milagres, aqueles sobrenaturais no dia da ressurreição, hoje comemorando aí o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, a verdadeira Páscoa, querido. Oh, aleluias. Apesar de nós, cristãos, não comemorar mais a Páscoa, matar cordeiro, fazer toda aquela semana Não, queridos, a nossa Páscoa, sabe o que é? Sabe qual é o nosso cordeiro? É a Santa Ceia. É o pão e o suco da uva, ali com todos os irmãos dentro da congregação. Essa é a nossa Páscoa verdadeira. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se esse Deus ressurreto permitir. Paz, queridos.